noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa, entre aspas, campanha sobre as nossas reflexões acerca do racismo. Consideraremos alguns aspectos teóricos do racismo, principalmente na continuidade daquele movimento iniciado nos Estados Unidos, que as vidas negras importam sim, se importam para os negros norte-americanos, se importaram para os europeus que saíram em solidariedade nas ruas, e importa para nós também, só que no nosso caso brasileiro, que temos um acúmulo de problemas no movimento negro, um acúmulo de problemas de racismo, importa mais frisar que não podemos simplesmente aceitar e prometer com visões de racismo, com discussões teóricas de racismo. Nós precisamos ir além, porque nós brasileiros estamos atrasados com relação à questão racial. Nós temos uma massa de pessoas que sofrem racismo, que sofrem discriminação racial muito grande, e que com o agravamento da pandemia no nosso Brasil, tranquilamente pode se situar em um bom número de mortos, né, tocados pela Covid. Mas claro que o Brasil já tinha uma estrutura racista anterior, claro que o Brasil já tinha a desigualdade racial pronunciada, mas é claro que o Brasil precisa dar um passo adiante para não perder muita gente, para repor a própria população e para não perder renda, que é o que está acontecendo, não perder cargos, não perder salários. Fica se discutindo tolamente se o auxílio do governo tem que ser 300 ou 600, e se esquece que a nossa base de salário mínimo antes era mais R$1.000, em torno de R$1.000. E então aquele questionamento clássico, mas você quer receber o mesmo que você recebia antes? Aí o rico e o burguês não quer receber menos, mesmo ou mais? O que nós temos que receber o menos? Começa por aí os nossos questionamentos e a nossa inserção na sociedade, no mínimo para não perder o que tinha, no mínimo. Essas ideologias que circulam de novo normal, mas que normal é esse, né? Que não considera essas perdas fundamentalmente. E normal é esse que não se procura votar consistentemente, independente de calendário eleitoral, ou qualquer plano de políticos conservadores, ou ministros de economia também conservadores. Nós temos que não regredir de status, mas também avançar na causa maior de todos os negros. A causa maior de todos os negros é a igualdade racial. Não é só combater parcialmente o racismo, não é só fazer este ou aquele decreto parcial contra o racismo. É a eliminação, a perspectiva é a eliminação do racismo. É que nós sejamos reconhecidos enquanto seres humanos que somos, e não para julgamento de gente que extremamente rico, gente que concentra quase metade das terras do país, né? Enquanto nós não temos nem, estamos perdendo terreno dos quilombolas, temos 26 mil pessoas que moram na rua em São Paulo, né? Então temos que ir além, não podemos aceitar os limites do debate que os ricos e poderosos impõem para a nossa questão racial. Então, seguindo os passos de Floyd, né, e seguindo a inspiração geral do movimento negro norte-americano, vamos trazer uma ferramenta teórica que pode ser muito útil nessa nossa apreciação de alguns aspectos teóricos. Vamos discutir um tópico, um tipo de racismo especial, que é o racismo cordial, que também é muito extenso em nosso país, também ocupa muitos territórios, muitas fronteiras, muitas escolas, vida, o trabalho e assim por diante. Racismo cordial
a própria palavra já está se definindo. É um contrassenso, mas ao mesmo tempo é muito claro. Como é possível um racismo ser cordial? Um racismo pode ser sofisticado, no fundo ele será violento. Não ensinar história da África Negra em clima de pacificação na escola pode ser muito sofisticado, mas quem está perdendo é o negro. Quem não constrói referências teóricas é o negro. Quem não sabe de onde vem a sua história é o negro. Quem não sabe o sofrimento que teve aqui no Brasil e que foi tirado dele, o que foi desconstruído em relação ao que ele pensava, que ele tinha, que ele acreditava, como as linguagens africanas, por exemplo, é o negro. Aparentemente a escola está pacificada, não acontece nada lá, mas quem que está perdendo a sua identidade? Quem está perdendo a sua formação cultural? Quem que não está construindo a contestação das condições que vive? Então o racismo cordial é essa forma amena, forma de racismo que se apresenta e opera suavemente, tranquilamente, quase pacífica, aparentemente invisível, porque suprime muitos conflitos, muitas tensões, até chegar ao ponto de dar a impressão de não existir. Mas, repetimos, né? Quem que perde com a calma, com a não mudança, com o conservadorismo? Quem que vai para a rua agora e não vai ter quase possibilidade de voltar depois da quarentena das escolas? Quem que não tem um equipamento para ouvir aulas à distância? Quem é que sequer às vezes recebe o material? Essas pessoas têm cor, mas não é só cor, essas pessoas têm condições de vida, essas pessoas têm a não realização das suas potencialidades, suas capacidades. Essas pessoas enfrentam o desrespeito da sua potencialidade de ser humano. O racismo cordial ocorre nos níveis de relacionamento pessoal e grupal e coletivo. Ele é mais incidente nas relações pessoais, nas esferas do relacionamento pessoal, ali no público e no privado. Mas também tem alcance coletivo pronunciado. A primeira noção de racismo cordial nos vem, acho que, da experiência de Florestan Fernandes, né? Que nos anos 50, Florestan Fernandes, sociólogo clássico da sociologia paulista, ele nos brindou com essa pérola, a conclusão de que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Qual seja, mediante uma pesquisa de campo, ele testou um modelo em que as pessoas falavam, diziam que não era racista, um grupo específico, uma sala, por exemplo, de aula, mas que reconheciam que aquela sala era racista. Quer dizer, é um paradoxo, como que eu falo que não sou racista, mas eu estou dentro dessa classe, eu estou dentro dessa sala, e no resultado geral aparece lá em 94% dos participantes racistas, né? Então, a partir daí que se passou a tomar muito mais atenção com o que as pessoas falam, muitas vezes inadvertidamente, mas muitas vezes pensando no assunto sim, de que não são racistas, abominam o racismo, mas efetivamente estão inseridas, percentualmente é impossível que elas não estejam, né? Se a amostra de 200 e 95% disse que os outros são racistas, então todos ali são racistas praticamente. Bom, o modelo, o exemplo do Florestan ganhou o mundo. Vamos citar agora para vocês, a partir desse modelo clássico, as características principais desse racismo que é ameno, pacífico, racismo bonzinho, vamos dizer assim, racismo que não se caracteriza pela violência explícita, bruta, mas que é altamente violento porque suprime direitos. Nunca vamos esquecer que o racismo é
a inferiorização do negro em sociedade, que se dá muito na forma de supressão e de não alcance dos direitos ou de estigmatização e exclusão. Ocorre amplamente em vários espaços públicos, ambientes, conversas, bate-papos, assédios, assim por diante, de imediato, na esfera pessoal e coletiva. Por exemplo, você não é feio, você até que é simpático. O que importa é a simpatia, não é? Nós somos todos brasileiros e simpáticos. Parece inocente essa frase, não é? Mas o que se retirou daí? Retirou a possibilidade do negro ser encarado como um igual, né? Foi estigmatizado, chamou-se a simpatia, é ambígua a simpatia, assim. Tem muita gente que fala que o que falta entre os brasileiros é empatia, mas por que falta? Por que eles não têm? Da onde que vem essa não posse de simpatia e predomínio da empatia? Agora, se você concorda que você é só simpático, você pode estar abrindo parcialmente parte de um aspecto da sua humanidade. Precisa-se de pessoas de boa aparência. Isso foi muito comum, muito recorrente no Brasil. Os jornais estampavam esses anúncios. Eu mesmo procurei emprego quando era menor de idade, já trabalhava desde criança e encontrava essa rejeição simples, calma, sem briga, sem conflito maior do que esse, que, olha, a nossa necessidade aqui, se você quiser ser um colaborador conosco, é que você tenha boa aparência. Seu desplante, até onde se sabe, a maioria das funções que tem no Brasil não exige aparência, não é a aparência que decide a competência das pessoas. Isso o projeto Genoma está cansado de comprovar a exaustão. Mas há 20, 30, 40 anos atrás não tinha projeto Genoma. Mas os antropólogos já sabiam que o aspecto beleza, suposta beleza ainda depende de padrão de beleza, tipo de beleza. Sabiam que isso é só uma imposição para você rejeitar alguém, só um truque para você não precisar contar com quem você não quer, com quem você não gosta, com quem no fundo você rejeita e considera inferior. Em outras situações de censo era comum o seguinte instante, o seguinte momento: a pessoa não se identificava com aquelas 5 cores, branca, negra, amarela, vermelha, e falava, sem considerar também, não dava importância para a estatística do IBGE, achava aquilo nonsense, não sabia por que fazer isso. Dizia então ao recenseador que ele podia preencher aquele quesito lá, mas curiosamente falava para o recenseador não preencher a cor negra, ainda que a pessoa fosse escura, ainda que a pessoa fosse como ela achava que era, né, mestiça, não põe negro. Por quê? Não. Já explicamos a exaustão, né? Apesar do Brasil hoje viver sob a égide do racismo republicano, os resquícios da matriz cultural anterior, os resquícios inspirados na manipulação da maldição de Cã, permeiam ainda a sociedade, né? Se você for fazer uma tabela, o professor pode fazer isso, por exemplo, fazer os alunos pesquisarem, compor uma tabela de atribuição de valores socioculturais em função das raças sociais históricas, os atributos que serão oferecidos aos negros provavelmente devem ser do tipo assim: negro é feio, burro, sujo, fétido,
Da onde vem isso? Isso não vem apenas de uma experiência mal sucedida, vamos dizer assim, mas isso vem do reforço de estereótipos já existentes desde o período da escravidão. Por que hoje um adolescente tem mais dificuldade em falar com o negro? É porque empobrecemos mais, nos afastamos mais, há mais discriminação entre nós, de tal maneira que no limite ali da suportabilidade, da intolerância, põe-se a situação do negro ser considerado aquele que causa dissabor, aquele que causa tédio, aquele que não tem concretamente a maior parte das coisas, que é pobre, sobre o qual então se espraia o entendimento de que essa figura inspira medo, segurança, ódio. E o que se perde novamente, embora só fique na cabeça, na maior parte das vezes não parta-se para nenhum tipo de tensão, opressão maior. Está suave essa ocorrência. Quem está perdendo em termos de possibilidades de se desenvolver, se inteirar na sociedade, de superar a discriminação e mesmo ascender socialmente, novamente é o negro. Então o que eu quero fazer em branco pobre? O que eu quero fazer, porque muitos traços do branco pobre são originários do negro, boa parte, o branco pobre é filho do negro. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, entre outros, né? Entre outros, essa forma, por mais suave que seja, né? Por mais sublime que seja, mansa que seja, por exemplo, uma recusa para dançar com um cara num baile, numa balada, ela traz o constrangimento, sim, se perceber, claro, se percebe isso logo, está sendo rejeitado. Isso contribui para um acúmulo de frustrações, aumento da tensão e da pressão. Quer dizer, o racismo, que muitas vezes não se põe visivelmente com clareza, ele é, por assim dizer, deglutido pelo negro. Tem que assumir isso. E ainda não se revoltar. Por que lhe é dito, geralmente? Mas nós não somos racistas. Nós somos mestiços. Nós somos brasileiros. No Brasil não tem essas coisas aí, essas ideologias estranhas. Aqui nós construímos uma só nação. Para quem? Para esse negro que não consegue nem dançar com a menina no baile? Vamos observando que essas ações se dão também de uma maneira mais pública. Eu vou dar um exemplo aqui, o carnaval de rua, por exemplo. Né? Pense um pouco no Nordeste, em Salvador e tal. Pense no trio elétrico, pense nessa situação. O que temos ali? Tínhamos até bem pouco tempo. Parece que está restringindo bastante. Quem podia pagar, né? Claro. Coincidentemente, quem pode pagar, né, gente? Predominantemente. São as pessoas claras, brancas, né? E o que se dá então? Os outros são alijados no desfile. Quer dizer, suponha, imagine aí você, só para raciocinar, que a Ivete Sangalo esteja puxando um trem elétrico. Né? Quem é que pode ficar naquela zona protegida pelo cordão? Não é? Aqueles, por exemplo, que compraram uma camiseta, não sei por quanto, que podem aí sim desfrutar disso, né? Já é uma condição bastante angustiante, mas até aí se pode se transformar num privilégio. E a maioria literalmente é expulsa pela polícia, tirada dali, removida dali. Aí você pode me dizer, né? Ora, então você caiu numa contradição. Você falou que não havia violência física, né? Na implantação do racismo ou na existência do racismo. Muitas vezes acontece isso, uma violência para a implantação, primeiramente, e depois a tradição é que é pacífica.
contínua, como no Carnaval de São Paulo, parcialmente, né? Quem viu, né, muitos dos últimos anos, o nível da violência que a polícia aplicava ao redor dos brincantes, nos seus carros alegóricos e assim por diante. E geralmente a massa excluída lá embaixo foi se acostumando com isso e hoje bordeia mesmo esses cordões. Bom, vamos fazer alguns comentários maiores sobre o que eu falei até agora. Eu dei a definição de racismo cordial, eu falei, então, que de fato é uma definição aparentemente contraditória, porque o racismo não pode ser cordial, porque o racismo implica na supressão do outro, direito de inferiorização, de redução da humanidade do outro, mas como não há um conflito explícito violentamente ou duradouro, há uma marca, uma aparência de que as coisas ali estão bem. Justifica-se a exclusão ou a inserção diferenciada, subordinada, com base em simpatia ou empatia? Muitas pessoas respondem a essa questão dessa maneira. Então, não, é que o que se trata de fato é que as pessoas têm ou não empatia, não há nenhum racismo, racismo visível, invisível, cordial ou não cordial. As pessoas não têm empatia umas pelas outras. Quer dizer, faz uma justificativa muito furada, né? Para evitar a pergunta assim, mas por que não tem? Por que não tem empatia? Ué, um nasce antipático ao outro? As pessoas não têm ideias acerca dos outros, muitas vezes preconcebidas pela educação, ou a experiência infeliz, né, que leva à desaprovação do comportamento do outro. Eu sou simpático a você ou não? Não, como assim isso? Sou simpático a você ou não sem experiência de vida? Sem troca, sem relacionamento, sem vivência conjunta, participativa. Quer dizer, o ser humano não prescinde, tudo que o ser humano faz tem uma relação indireta com o outro. Não consegue fazer um parafuso sozinho. O que se perde, a participação, o envolvimento, a troca, contribuições e convivência social mais ampla, está posta nessa resposta fragilíssima, né? Eu não tenho empatia com ele. Não é nada não, viu? Como assim? Então dá onde é a sua empatia? Simpatia? Antipatia? Aprendizado, quer dizer, uma convivência mais ampla, o aprendizado, a experiência de vida, o acúmulo, e principalmente a educação de casa, a educação que as famílias têm umas em relação às outras, as precauções, os medos, as angústias, as incertezas. Para o negro, a exclusão geralmente leva à discriminação, e muitas vezes o atributo inicial é essa bendita aparência, quando sequer existe a definição do que seja beleza. As definições são as mais bonitas, ou mais simples. As definições são do tipo: beleza é algo que te agrada. Mas te agrada por quê? Não agrada por quê? Não aceite, nós negros, brancos pobres, não devemos aceitar julgamentos tão frágeis, tão toscos, tão simplistas, tão rápidos para se livrar do problema. Bom, já falei da existência da discriminação no mercado de trabalho, que consolidaria, ao meu ver, um racismo cordial. Quem trabalha, sabe, dentro da estrutura de uma empresa, é uma estrutura de trabalho interno. E geralmente é uma hierarquia. E geralmente a exclusão não é tanto por um mérito autêntico. Geralmente a exclusão porque se relaciona mais com o chefio, com esse ou com aquele que tem poder, decide. Geralmente quem sobra, grande parte nessas relações internas, que não se pautam como racistas,
mas como simplesmente normais, habituais, são os negros. Mais um pouco o que se põe e o que não se coloca, né, em contabilização mais correta é que o negro reduz sua importância social e política através desses expedientes. É por isso que ele não chega, ele já é pobre quando entra, consegue entrar e ficar numa empresa. Mas tendo esses percalços, tendo esses julgamentos, tendo essa vigilância, tendo uma observação sobre as suas boas maneiras, o racismo cordial já está ali, ele está em latência, ele já está presente. Ora, só que muitas vezes ele não explode, é como no caso do censo, né? Ele acaba aceitando, sendo incluído como isso ou aquilo. Felizmente, os negros estão se declarando mais negros, não estão deixando tanto assim para lá a categorização de mulato, né? Todos sabem. A origem histórica do termo mulato é absurda, é o filho da mula. Como aceita isso? O que se põe é que não se registrar, então, um número de negros, pensa na situação do recenseador. Ele pôs outra etnia, pôs branco, não pôs nada. Ou pôs a correta, mas provavelmente não fará isso de forma minoritária. Esses negros que não foram alçados então a negros, que se perderam aí, podem estar produzindo um diferencial para que a população negra não aumente, não cresça em importância dentro da sociedade. Quer dizer, o quinhão, a percentagem de população negra, então, que pode reivindicar políticas públicas, que podem reivindicar indenizações em função do passado escravista, da dívida social brasileira para com o negro, quanto maior for esse quinhão, essa participação, mais ele terá, então, condições de pleitear, porque a sua importância de base, numérica nesse caso, estará auferida, estará reconhecida. Por favor, negros pobres e brancos pobres, não negligenciem, né, esses aspectos. Vamos dar, finalmente, últimos exemplos. Então, alguns autores que consideram o racismo cordial chamam muita atenção para esse detalhe que eu falei agora, que é o comportamento dos recenseamentos, dos recenseadores, das famílias negras que se miscigenam, principalmente, são miscigenadas, e de uma forma ou de outra apostaram na promessa de que a miscigenação lhes traria melhor status. A primeira coisa é que não trouxe, né? Se a gente tomar em 100 anos de referência, a maior parte dos que chamamos de mulatos, né, mestiços, são pobres e miseráveis. É claro que para um pequeno extrato houve a melhoria, acendeu sim, mas é pouco significativo e, podemos dizer, que nem vale tanto a pena frente às lutas internas nas famílias, o racismo que rola dentro das famílias que se miscigenaram, a competição, a humilhação, a desunião e o que é pior, a pouca possibilidade de juntos como negros, aumentar o seu quinhão na participação percentual da população, como eu já falei, de reivindicarem mais coisas. Se o negro quer ser mestiço, acho que é um problema dele, sim. Mas não é o Estado que tem que dizer para ele o que ele é sem a sua própria experiência, autoritariamente. O Brasil é um país de mestiços. O que é mestiçagem? Peguem a religião. Considerem a religião. As religiões afro, elas são contidas na mestiçagem? Os negros e os índios que professam, por exemplo,
as religiões de dupla pertença estão contidos na mensagem, por que o padrão religioso hoje é acentuadamente cristão ortodoxo, conservador, e várias religiões mestiças, entre aspas, são perseguidas, são rotuladas, são discriminadas e até demonizadas. Eu gostaria que todos vocês pensassem seriamente nesses problemas, não fossem alvo do racismo cordial, questionassem e não se deixassem levar pelas aparências. Como sempre, né? As aparências enganam muito. Pessoal, obrigado a todos. Eu peço que aqueles que gostaram, dêem um like, se integrem no canal e vamos continuar com temas para enfrentar o racismo e superar o racismo. Estamos preparando a maldição de Kant, que está sendo bastante solicitada, e estamos preparando também o papel do negro no esporte.